Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som para vocês? Tudo bem? Me dá um feedback aí, por favor. Ó, o professor Michael Lima já está aqui na área. Boa noite, Gustavo. Um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Raíza, Hugo, Renatinha, Leonardo. Ó, um monte de gente aí querida já entrando. Boa noite. Obrigada, Hugo. Muito bom, pessoal. Obrigada aí pelo feedback. Então, enquanto o pessoal vai entrando, vou pedir para vocês irem enviando esse aviãozinho aí para todo mundo. Eu tenho certeza que essa live vai ser fantástica. Uma live aí que a gente vai aprender bastante, discutir muita coisa interessante. Então, envia esse aviãozinho aí para todo mundo. Boa noite, professor Vinícius. Ó, um monte de gente querida aí entrando. Então, vamos lá. Então, eu vou convidar aqui o professor Michael Lima. Enquanto isso, vocês vão chamando aí o pessoal. Vamos aguardá-lo ir entrando. Oi, Michael. Olá, tudo bem, Vanessa? Tudo bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Que bom, eu também endireitar aqui minha câmera. Pronto, melhorou. Que uma honra ter você aqui. Que camisa é essa, Michael, ali atrás, Michael? É para implicar comigo, né? Você já sabia que eu ia falar, né? É o ângulo que a gente colocou aqui a câmera, né? Porque aqui no escritório a gente dividiu uma parte para mim e uma parte para Amanda. Aí a parte que é minha fica aqui o negócio que eu ganhei da Marinha, né? Da homenagem e a camisa do Flamengo também. Eu acho que eu prefiro a parte da Amanda, mais. Vou virar então, calma aí. Não, é brincadeira, fica à vontade. Eu sei que você é super flamenguista. Relaxa, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Um prazer estar aqui com você. Então, primeiramente, quero agradecer por você ter aceito meu convite, assim, rapidamente. Eu convidei você, vamos embora. Então, uma honra aí estarmos juntos, tá bom? Obrigado, Vanessa. Para mim é um motivo de grande satisfação mesmo. Na verdade, eu já queria ter participado antes. Você já tinha feito um convite para mim, mas por conta das questões da aula, né? Agenda. Pegava exatamente na aula e aí no semestre passado eu não consegui participar da live com você. Mas agora, esse semestre, eu consegui encaixar justamente a sua live, pega exatamente no intervalo de cada aula da Uniabel. Então, para mim, deu tranquilo e para mim é um motivo muito, assim, de grande satisfação, é um privilégio, é a melhor palavra, de dividir aqui esse momento com você, de poder conversar, bater um papo, trocar uma ideia com o pessoal, porque eu sempre falo de você, inclusive, tá, Vanessa? Por que que eu sempre falo? Porque você já é formada há mais tempo, você tem muito mais experiência do que eu, você já rodou, né? É, muito aí, tem muito para compartilhar. E você, eu te conheci, eu tive a oportunidade de te conhecer lá em 2006, na pós-graduação da Atlântida. Atlântica ou Atlântida, não lembro. Que você me deu aula de fisioterapia desportiva. E eu sempre comento de você porque eu falo para os alunos que, assim, agora como eu estou do lado de cá como professor, eu quero sempre vê-los prosperando, né, no mercado de trabalho, bem, e até mesmo tendo a oportunidade de trabalhar comigo. E aí, logo depois, eu consegui entrar na Marinha no mesmo ano que você entrou. A gente trabalhou durante 7 anos juntos. Depois a gente dá aula na mesma instituição, né, no curso de pós-graduação em quiropraxia, e hoje também a gente também divide o corpo de docente da Uniabel, né, da faculdade lá em Belfort Roxo. Então, para mim, é um motivo assim, de muita alegria de continuar tendo um relacionamento com você, tá? Começando lá em 2006 e agora vindo até os dias atuais. Muito bacana. Eu que agradeço. Uma honra para mim também. O Gabriel é meu filho, né?
Você sabe, o pessoal que eu tô falando que às vezes não sabe. O Gabriel perguntou assim pra mim, sempre ele pergunta, mamãe, quem você vai fazer live hoje? Aí eu falei, vou fazer com o Michael. Aí ele falou assim, ele é seu amigo? Eu falei, é meu amigo da Marinha, mas ele foi meu aluno, antes de eu trabalhar com ele na Marinha, ele foi meu aluno. Aí ele falou assim, mamãe, ele foi seu aluno? Eu falei assim, é, Gabriel, quase todo mundo foi meu aluno. Legal. Ai, meu Deus. É, olha, um monte de gente querida aí, professora Mabel Fraga, uma honra tê-la aqui. Você é responsável aí por eu e o Maico estarmos hoje na UniAB. A gente é muito grato a você por isso e por muito mais coisas. Você é uma pessoa muito importante na nossa vida. Aproveita esse momento aqui para falar isso. É, Dani Terra também, uma querida que trabalhou com a gente na Marinha, também está aí. Então, muita Legal. gente aí querida entrando. Ajuda aí a divulgar essa live, pessoal. Essa live aí. Estou falando com uma das pessoas da quiropraxia que eu mais admiro, já falei isso para ele. Tive a honra de assistir uma aula dele aí há um tempo atrás e foi fantástica, como eu já sabia. É, então vamos lá, Maicon. Então eu queria que você começasse contando aí rapidamente como que você entrou nesse mundo da quiropraxia. Legal, então. Eu me formei em 2005 e logo em seguida eu tive a oportunidade, por eu estar estudando na Castelo Branco, e a Castelo Branco já tinha uma pós-graduação, eu consegui, antes mesmo de me formar, iniciar uma pós-graduação em traumaortopedia, no qual eu tive a oportunidade de te conhecer e ter uma aula maravilhosa de fisioterapia desportiva. E aí concluí a, a pós-graduação em traumaortopedia, mas eu queria alguma coisa que pudesse aprimorar a minha mão. Eu gostava muito de terapia manual. Você conseguiu, na sua aula de desportiva, me despertar também a questão da mobilização articular, a importância de trabalhar também a nível articular, e aquilo ali começou a me despertar mais interesse. Eu lembro que na oportunidade eu trabalhava num clube de futebol da terceira divisão, que na verdade funcionava muito mais como um clube empresa, no qual a gente é, treinava a molecada, né? O conceito era esse mesmo, era preparar a molecada para poder disputar torneios no Brasil e fora do Brasil. E eu acompanhava esses treinamentos, tinha um centro de treinamento e a gente acompanhava. E lá naquela oportunidade eu ganhava R$ 500. Era meu salário, eu não lembro até hoje, R$ 500. E eu queria fazer alguma coisa assim. Michael, sem te atrapalhar, mas já atrapalhando, meu primeiro salário no Vasco foi R$ 550. Eu também nunca mais esqueci. Legal, legal, 1998, quando eu entrei no Vasco. legal. E aí era R$ 500, Vanessa. Era R$ 500, não tinha estrutura nenhuma, mas foi uma grande oportunidade. E aí eu querendo fazer alguma coisa diferente, e naquela oportunidade eu tive também muita influência da professora Kátia Marques, que foi a minha professora lá na Castelo Branco, e ela é osteopata, né? Ela tinha feito, acho que se não me engano, a Escola de Madrid. E aquilo tudo me encantava. Só que quando eu fui ver a possibilidade de fazer osteopatia, a osteopatia era um absurdo para aquelas minhas condições atuais. E aí eu comecei a procurar. Eu falei assim, cara, tem uma tal de quiropraxia aí que acho que é paralelo à osteopatia. E eu vou procurar saber sobre isso. Aí comecei a procurar, investigar e só vi que só tinha em São Paulo. E aí, para minha surpresa, quando eu comecei a pesquisar e saber a questão do valor da quiropraxia, ela era os mesmos R$ 500. Ou seja, o que eu ganhava no clube lá era o valor da pós-graduação. Mas mesmo assim, tudo, mesmo sendo em São Paulo, tudo para mim ainda era muito mais barato, porque a minha irmã me dava as passagens, eu ficava na casa do meu primo, então passagem e hospedagem eu conseguia ficar livre disso. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo de quiropraxia, né? Eu lembro que em 2009, isso foi em 2009, não tinha quase pós-graduação nenhuma, se eu não me engano, tem algumas pessoas que até relatam sobre isso, que a primeira pós-graduação foi em 2009. Eu só não sei se a minha exatamente foi a primeira, entendeu? Na instituição que eu fiz. E aí, desde lá, Vanessa, eu comecei a trabalhar, eu comecei a me apaixonar pela quiropraxia.
passei sim alguns perrengues, ao ponto de eu ter que ficar em um hotel. Eu sempre conto isso nas minhas aulas, porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Pelo contrário, eu falo mesmo dessas coisas para poder motivar cada vez mais as pessoas. Mas eu já fiquei até em um hotel que não tinha nem vaso sanitário para poder passar o pernoite. Sem contar que, assim, não tinha dinheiro para almoçar, nem para jantar. E aí eu guardava o coffee break, que era uma goiabinha que era servido na hora do coffee break para poder comer, para almoçar e jantar. Então, assim, vários módulos eu tive que fazer isso. E aí eu comecei a me apaixonar pela quiropraxia porque ela conseguiu me trazer uma outra visão que eu não conseguia enxergar em outras áreas, né? Ela veio para somar tudo aquilo que eu já tinha aprendido. Ela não veio para substituir, mas ela veio para somar. Então, desde 2009 que a gente atua com quiropraxia. Muito bom. Eu acho fantástico essas histórias assim de superação, né? Porque a gente tem muitos alunos que passam também dificuldades, passam perrengues, né? E acham que a gente teve só uma vida de luxo, né? Que a gente chegou aonde a gente chegou com muita facilidade, né? E quando a gente conta as histórias, eles ficam assim: nossa, professora, você também? Aí eu falo: eu também, passei muita dificuldade, paguei minha própria faculdade, ou eu almoçava, jantava, levava aqui suco, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar o suco. Então, eu acho essas histórias fantásticas porque ajudam os alunos a ficarem mais motivados, né? Legal. E assim, eu tô toda arrepiada aqui, Vanessa, porque eu lembrei de uma situação que teve uma vez que eu não tinha dinheiro para ir. Eu não tinha dinheiro para ir. E aí a minha irmã não conseguiu mais me ajudar, eu tinha que pegar ônibus. E para ir de ônibus você tinha que sair cedo, porque para São Paulo chega às 3 horas da tarde, sexta-feira não anda mais nada. E eu tinha aula sexta, sábado e domingo. E aí eu tava todo desanimado, Vanessa, todo desanimado, que eu queria ir para pós-graduação e não tinha dinheiro. E na época minha irmã namorava com um piloto de helicóptero. Olha isso. O cara, ele é piloto de helicóptero, só que ele era piloto particular de um empresário. Aí ele falou assim: pô, Mike, eu tô indo a São Paulo buscar o meu patrão. Tu quer uma carona? Olha só que loucura. E aí eu fui para São Paulo de helicóptero. Que chique, hein? Que bom! Acabou que o perrengue virou uma coisa boa. Pois é, foi muito legal essa história. Eu fui, deu 1h30, 1h40 de helicóptero. Foi muito bacana. Mas Muito é bem bacana. assim, bem interessante. Tem uns perrengues que a gente passa que às vezes que a gente tem que sempre levar o aprendizado com eles, né? Verdade. Então, Mike, eu queria que você explicasse para a gente, tem uma galera aí que já é formada, e tem uma galera que vai querer escolher que área vai trabalhar com a fisioterapia, ou quer entender mais sobre quiropraxia. O que é quiropraxia? Vou trazer logo para uma linguagem básica, né? E fácil para que as pessoas possam entender, né? A quiropraxia, ela surgiu em 1890 com o Daniel David Palmer, e ela tem como objetivo promover o reajuste anátomo-fisiológico das regiões vertebrais subluxadas. Eu coloco entre aspas aqui porque depois eu vou falar sobre isso. Em outras palavras, são atos manipulativos através de terapias manuais ou instrumentais, no qual você vai promover um posicionamento mais funcional, com menos interferência neurológica. Quando eu boto entre aspas subluxadas, é porque o conceito de subluxação ele é diferente, por exemplo, do que é apresentado, do que é falado na fisioterapia, né? Por exemplo, luxação é a perda da congruência, e se tem perda da congruência, não tem função. E na quiropraxia, o termo subluxação, ele não significa que a pessoa perdeu a função. Eu sempre gosto de trazer uma associação, por exemplo, com um sapato. Então, por exemplo, você calçou um sapato. Você calça quanto, Vanessa? 39. Trinta Sou e alta, nove. né? 1,70 m. Se você calçar um sapato, por exemplo,
38, ele vai ficar apertado. Você vai conseguir andar, mas não vai ficar uma coisa funcional. Fica uma coisa desconfortável. Assim como se você calçar um sapato 42, você vai conseguir calçar, vai conseguir andar, mas ele não vai estar na perfeitamente confortável e posicionado. Quando a gente fala de estruturas subluxadas, é a mesma coisa. Ela está posicionada, só que ela está posicionada de acordo com uma região anatômica que ela vai ter funcionalidade, mas ela não vai funcionar da maneira correta na sua total fisiologia. Então, eu gosto de trazer muito essa comparação com o sapato. Continua sendo funcional, mas ela não está confortável, não está perfeitamente encaixada. Então, a gente, através de uma avaliação e de atos manipulativos, né? E aí depois a gente vai até se aprofundar em relação a isso, mas através de atos manipulativos, em áreas previamente selecionadas, você consegue realizar esse ajuste para promover toda a harmonia e a organização e principalmente o fluxo nervoso. Perfeito. E quais são as bases da quiropraxia, Maicon? Em que ela se baseia? Então, ela se baseia principalmente no sistema nervoso, né? É muito importante a gente falar sobre isso. Diferentemente de outras técnicas, a quiropraxia ela busca um equilíbrio entre a estrutura e a função, tendo o pilar superior o sistema nervoso. Então, eu também dou sempre um exemplo, e é uma coisa que eu odeio, é ligação de WhatsApp, por exemplo. Né? A Amanda me liga de WhatsApp direto. Você consegue ligar, mas a ligação fica às vezes cortada. O que acontece, por exemplo, com a... E ela não paga para ligar para você sem ser pelo WhatsApp, não é? Pois é. Por que o ser humano faz isso, Michael? Por que, Michael? De vez em quando o Fábio faz a mesma coisa. Caraca, eu não consigo entender. Ela já me falou que é pela facilidade, porque tá ali no bate-papo, ela vai lá e clica no fonezinho para ligar, né? Mas eu não gosto de jeito nenhum, porque às vezes você fica falando alô, 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 ou você tá falando, a pessoa nem tá ouvindo, dependendo da área de cobertura. Mas, enfim, tem um pilar superior que é o sistema nervoso. Só que dentro desse pilar, abaixo desse pilar, você tem essas bases. Que bases seriam essas? Eu costumo falar que 3 bases são bases principais. Não que não existam outras, mas essas 3 são as 3 que mais me chamam a atenção em termos da quiropraxia. A primeira é a estrutura, né? O equilíbrio entre a estrutura e a função. A estrutura, ela governa a função. Então, não há função se a estrutura não estiver equilibrada. E aí depois a gente também vai falar muito sobre isso. Então, tem que ter esse equilíbrio. A estrutura, ela sempre vai governar a função. A segunda delas é a inteligência inata. É muito bacana falar sobre inteligência inata. E o que eu posso trazer como referência de inteligência inata? Eu costumo dizer, por exemplo, que ninguém precisa dizer ao coração quantas vezes ele precisa bater por minuto. Não é verdade? Claro. Ele está ali, você sabe que entre 60 e 100 ele está dentro de um batimento fisiológico. Abaixo disso e acima disso, ele já começa a sair de um padrão fisiológico, padrão de normalidade. E a inteligência inata é justamente essa capacidade que o corpo tem de se restabelecer após um ajuste e após uma normalização do fluxo nervoso, que é esse pilar que está acima dessas bases. E um outro que eu acho muito interessante também é essa globalidade. É você ter uma visão e saber que o sistema nervoso que vai governar e que, por exemplo, uma estrutura lá da região cervical, por exemplo, o nervo frênico, que sai lá de C3, C4 e C5,
pode estar influenciando, por exemplo, numa dor lombar. Porque ele vai inervar o diafragma e o diafragma tem o pilar, né? Tem os pilares que vão até a região de lombar alta. Então, essa visão da globalidade também, ela também entra nesse contexto como uma das bases da quiropraxia. Perfeito. Eu já estou anotando tanta pergunta aqui, Michael. Eu vim com muitos montes de perguntas, mas você vai falando, eu vou anotando tanto, entendeu? Que daqui a pouco a gente vai fazer 2 lives. É, Durante muito tempo, Michael, achava-se que a quiropraxia era muito mais para tratamento da coluna, né? E hoje isso vem mudando muito. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Isso é muito interessante porque quando você pega os conceitos da quiropraxia, ela fala sobre essa base forte do sistema nervoso, né? Mas que você aplica tanto no esqueleto axial quanto no esqueleto apendicular. O que isso significa? Isso significa que essas estruturas do esqueleto apendicular também precisam ser reajustadas, por mais que ela venha a ter uma informação lá da coluna vertebral. Exemplo, a região de C5, por exemplo, na quiropraxia a gente considera algumas regiões muito importantes. E para quem tiver aí, que tiver já trabalhando na quiropraxia, eu sugiro pegar papel e caneta e anotar exatamente isso que eu vou falar, porque a gente memoriza, né? O cérebro ele aprende quando a gente pratica e quando a gente anota, né? São as maiores porcentagens. Então, quem tiver aí, anota isso que eu vou falar. Então, na quiropraxia, dentro da coluna, a gente tem áreas muito importantes para tratamento de inúmeras desordens musculoesqueléticas. Então, por exemplo, quando a gente fala da região cervical, a gente fala que as vértebras de transição ou transicionais, que são as vértebras que vêm, por exemplo, C0 e C1, que aí é a base occipital e atlas, e C7 e T1, ou seja, as de transição. Mas dentro de cada região tem vértebras específicas que também oferecem um suporte para todas as outras disfunções. Então, uma única vértebra, por isso que eu coloco como uma das bases a globalidade. Porque, embora você seja específico numa vértebra, você consegue, naquele ajuste daquela vértebra, trabalhar em inúmeras outras situações. Então, dentro da cervical, além dessas transições, tem a vértebra C5. Quando você olha o plexo, você observa que C5 é a raiz nervosa de várias estruturas importantes, inclusive, por exemplo, o próprio diafragma, que vem de C3, C4 e C5, né? Através do nervo frênico. E, por exemplo, a C5, ela está presente em praticamente todos os nervos do plexo braquial, com exceção do nervo ulnar, que é C8 e T1. O que isso me traz de informação? Se eu penso no sistema nervoso e penso também numa vértebra que é uma vértebra-chave que a gente chama, essa C5, ela também é responsável, por exemplo, pelo nervo supraescapular, que vai inervar o músculo supraespinhoso e o infraespinhoso, que faz parte lá do manguito rotador. Então, quando a gente pensa nessas estruturas e nessas regiões vertebrais, a gente também tem que pensar no componente apendicular, porque alterações em C5 vão gerar alterações biomecânicas a nível de ombro. Então, a gente não pode abrir mão disso, entende? Então, hoje em dia, é muito mais abordado o esqueleto apendicular do que antes, porque essa visão da globalidade, essa visão de que a estrutura também compromete a função, ela também está condicionada a tecidos moles, né? Não é só a parte neural. É lógico que é muito importante, Vanessa, o estímulo neurofisiológico. Disso a gente não pode abrir mão. Mas o estímulo neurofisiológico também, ele repercute numa resposta motora. Então, essa parte
de esqueleto apendicular é muito importante também para os tratamentos em quiropraxia através dos ajustes articulares. Perfeito. Durante muito tempo, Maico, falava-se que a quiropraxia era muito global, né? Então eram ajustes muito globais, né? Mas na sua aula eu vi que você tem uma preocupação grande em tentar ser mais específico. Como é que está isso dentro da quiropraxia? Eu tenho assim, é igual é igual da NASA, quando eu falo que não tem nem nada na NASA, eu trago, Adorei isso. eu trago algumas visões assim para que as pessoas possam entender de fato, né? Por que, que é muito mais interessante e por que, que você tem mais resultados clínicos quando você faz ajustes, por exemplo, de forma mais específica. Não que o global não seja importante, né? Inclusive, tanto nos conceitos, nos programas de pós-graduações, em geral, e até mesmo lá no curso, a gente dá, assim, técnicas globais. E eu acho importante isso. Mas ela não pode ser como um ponto de referência e como um ponto estratégico para os seus atendimentos. Por que, que a específica ela torna-se muito importante e, de fato, ela faz a diferença? Porque quando você aplica um ajuste global, você aplica um ajuste numa região grande, onde vários outros estímulos neurais são dados. Então, o que acontece é que você mexe com muita estrutura onde você até consegue, de alguma forma, reorganizar, mas você não consegue atuar de forma específica no problema da vértebra que está em disfunção. Então, por exemplo, se fosse o global, se resolvesse sempre os problemas, a pessoa que se autoajusta nunca ia ter problema. Faz sentido isso? Porque a pessoa vai Claro. lá e pega a cabeça e fala assim, e daqui vai para cá. Ora, se ela consegue fazer esse caso de forma global, então eu passo uma recomendação para ela por escrito e falo, ó, uma vez por semana você roda a cabeça para a direita e roda a cabeça para a esquerda. Entende? Então, assim, o específico, você atua especificamente na disfunção e na hipomobilidade da vértebra. Outro exemplo que eu dou é, por exemplo, se você encontra lá na região lombar uma disfunção em PR, e aí eu vou trazer uma disfunção bem simples, né? Ou seja, quando o processo espinhoso está fixado à direita, se ele está fixado à direita, significa que ele não consegue deslizar da direita para a esquerda. Se ele não consegue deslizar da direita para a esquerda, a rotação para a direita ela vai ficar comprometida. Não faz sentido você rodar o cara para um lado e rodar o cara para o outro. Você vai rodar ele para o lado que ele não tem e para o lado que ele tem. Então, quando você atua de forma específica, você dá o mínimo de informação para o sistema nervoso, mas a informação mais correta possível. Embora ainda seja ainda um ponto que as pessoas acabam discutindo, mas quando você atua na necessidade da mobilidade daquela vértebra, você consegue ter uma resposta neurofisiológica mais eficiente. Eu faço até um paralelo, é engraçado. Aí sempre tem um aluno, né? Mas eu sempre falo essa questão de ajuste global, por exemplo. Eu falo assim, você chega na barraquinha de cachorro-quente. Quem gosta de comer cachorro-quente aqui? Aí todo mundo levanta a mão, né? Eu. E aí eu falo Quem assim, não gosta? quando você chega na barraquinha de cachorro-quente, você pede o cachorro-quente de salsicha ou linguiça? Não faz sentido você pedir os dois. Tem lá o quadro, tem salsicha e linguiça. Então, quando você observa que a deficiência dele é de rodar para a direita, você não vai ajustar ele para a esquerda. Você vai ajustar na necessidade que ele precisa, que ele tem de gerar aquela mobilidade que aquela vértebra tanto precisa. Então, o ajuste específico, eu até uso um termo assim, seja global no avaliar, mas seja específico no agir. Então, quanto mais específico você for, menos informações
você dá ali para o sistema nervoso e você dá condições para essa estrutura se organizar e, consequentemente, a função trabalhar de maneira correta. Perfeito, faz total sentido. Na verdade, assim, só para corrigir, pessoal, eu não falei que a quiropraxia é global, tá? Eu falei que durante muito tempo é o que era falado. Mas a gente tem verificado que isso vem mudando muito de um tempo para cá, né? Por isso que eu Vanessa, queria e que o é Mike até falasse sobre isso. surpreendente que isso que você está falando, que, por exemplo, já saiu um estudo até não é tão novo, não, mas isso me chamou muita atenção. Eles pesquisaram e eles observaram que, por exemplo, o peso de uma pena ele diminui em até 70% o fluxo nervoso. Ou seja, aquela condução, aquela nutrição nervosa é diminuída em até 70%. Então, para você ver o quanto o estímulo neural, o quanto a aplicabilidade de uma técnica ela é importante e o quanto você pode ajustar de forma correta sem ficar gerando muitos estímulos neurais, né? O que pode, de alguma forma, ao invés de você diminuir a dor do seu paciente, você pode potencializar a dor do seu paciente. Então, o fato de você, cada vez você diminuir a condição ou diminuir a quantidade de ajuste para aquele seu paciente é melhor, vai ser sempre melhor. Ou seja, por que pessoas que... Isso eu vivo aqui em casa, né? Às vezes a Amanda reclama pra caramba, tadinha. Mas, por exemplo, ela vai lá, às vezes de 3 em 3 dias, ela vai lá e mexe a cabeça para um lado, mexe para o outro. Por que ela nunca melhora? Pela quantidade de estímulo que ela dá e por não ser ajustada de forma correta. Aí ela joga na minha conta. Eu te peço para você vir aqui, entendeu? Então, na verdade, Conheço essa história. quanto menos estímulos a gente der, melhor. Eu acho que todo fisioterapeuta tem esse problema no casamento, né? E o problema é que, às vezes, isso também eu falo para os alunos, né? O problema é que, às vezes não, na maioria das vezes, ela quer que eu zere a dor dela naquele momento, assim. Ela tá com dor, tem que zerar de qualquer jeito. E aí eu falo para ela que tudo é um processo, tudo. Mas que ela fica assim insistindo, não, agora é a C0, agora é a C3 aqui. Nossa. Agora ela já está quase especialista. Olha, o Vinícius, beijo, Vini, está dizendo o seguinte, ó, já li em algumas correntes da quiropraxia sobre realizar o ajuste em vértebras com hipermobilidade. Qual a sua opinião sobre isso? Legal, né? De vez em quando eu falo com ele aqui. Outro dia eu tava lavando louça, fazendo comida. Aí eu falei, vou fazer uma live. Ele entrou. Aí a gente ficou conversando sobre comida. Mas quando a gente pensa em hipermobilidade, normalmente a gente pensa, Vanessa, em regiões com, com irritabilidade, processos inflamatórios e fadiga. Então, normalmente, os locais de hipermobilidade são locais que já tem um processo inflamatório instalado e que tem um excesso de movimento. Então, na verdade, ela já está me sinalizando ali que naquele local é um local que não merece, que não está pronto para receber um ajuste. Porque, na verdade, você gerar mais mobilidade enquanto que uma outra região tá com hipomobilidade. É mais ou menos o exemplo que eu dou também no futebol, né? Você gosta também de futebol. Quando o jogador é expulso no campo, né? Ou seja, tirou um atleta, todos os outros atletas eles vão correr mais para suprir a necessidade daquele atleta. Imagina se o juiz, por exemplo, falar assim, não, foi expulso, o problema é seu. Vamos dar mais um tempo de 45. O que vai acontecer com aqueles atletas? Né? Então, ao invés de dar 2 tempos, ele vai dar mais um tempo. Não, estou gostando do futebol, vou colocar mais tempo aqui. Vão sair estourados. Então, eu discordo um pouquinho dessa teoria aí de ajustar a hipermobilidade. Perfeito.
Bem, nosso título, né, são Dicas para um atendimento seguro em quiropraxia. Então, eu queria que a gente entrasse um pouco agora sobre isso, porque é claro que a gente tem muito assunto, né? Mas vamos falar um pouco sobre isso. E aí, antes da gente entrar em tratamento, eu queria que você falasse um pouco de uma avaliação segura. O que é uma avaliação segura? Legal. Esse é um assunto que inclusive, a gente vai tá trazendo no evento que a gente vai trazer, que a gente vai realizar na semana que vem, chamado Quiro na Prática, né? Que vai ser um treinamento onde a gente vai elaborar, onde a gente vai trazer estratégias de, de avaliação, de atendimento, até a escolha da melhor técnica para ajustar aquele paciente, que vai ser realizado dividido em 3 dias, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. E aí o motivo para eu ter realizado esse treinamento, de preparar esse treinamento, é porque muitas pessoas me relataram e me procuram falando assim, ok, Maicon, às vezes eu tenho um monte de informação, mas mesmo assim eu ainda fico muito confuso e fico muito inseguro, porque eu não sei quando ajustar ou o que perguntar. Eu sempre falo da comunicação entre o terapeuta e o paciente. A gente precisa saber ouvir, e ouvir é diferente de escutar o paciente. Então eu sempre falo em relação a isso. Então, uma das coisas assim que você precisa ter como prioridade, principalmente na hora que você vai realizar uma avaliação, e aí quando eu falo de atendimento, já estou falando de avaliação e tratamento, né? Eu faço todo esse contexto. Você precisa controlar, ou pelo menos tentar controlar, algumas variáveis. E uma delas é você identificar quando é uma contraindicação absoluta. A gente fica muito naquela pilha de querer ajustar, de querer ajustar, de querer ajustar, e nem sempre o paciente estará apto para realizar um ajuste. Então, quando a gente traz essa informação de trazer mais segurança, quando você identifica, por exemplo, uma contraindicação, aquela contraindicação, aquela informação, ela já está te sinalizando que, opa, esse paciente aqui não precisa ser ajustado. Ou pelo menos nesse momento ele não vai ser ajustado. Isso aconteceu, por exemplo, no curso que nós fizemos lá em Belo Horizonte, e na hora que eu fui avaliar a região cervical da paciente, imediatamente, Vanessa, imediatamente, quando eu fiz esse teste, inclusive ele é muito questionado, mas eu prefiro fazer, que é o teste da artéria vértebro-basilar. Quando eu fiz o teste, imediatamente, Vanessa, ela falou assim, ó, a metade da minha face tá formigando. Na hora, quando eu botei ela para fazer o teste, ela falou assim, ó, metade da minha face ficou formigando. Eu não acreditei naquilo dali. E aí eu fiz pro outro lado, ela falou assim, não, tá ok. Aí eu fui e fiz de novo. Ela falou, Maicon, voltou a formigar. O que isso significa? Que pode estar acontecendo em inúmeras situações ali. Pode ser um osteófito, pode ser uma, uma uma variação anatômica da região cervical dela, enfim. Só que naquele momento, ela já me mostrou que aquela paciente ainda não estava apta a receber um ajuste na região cervical. Ou seja, eu já identifiquei uma contraindicação absoluta. Isso já me traz segurança. Isso me traz segurança porque eu não vou ajustar aquela paciente. Ela já me relatou que ela estava com uma parestesia na hemiface direita. Então, localizar, se preocupar em localizar e identificar essa variável, ela é muito importante. As contraindicações absolutas. Logo, ela ficou contraindicada para receber o ajuste. Mas, para que isso possa acontecer também, é muito importante, Vanessa, a gente ter um conhecimento da anatomia, né? Fazer expansão estática, dinâmica, é muito importante. Um outro ponto que eu falo também é com relação a como você vai transmitir a informação para o seu paciente. Exemplo,
Se você ficar preocupado em trazer uma linguagem muito técnica, você não vai ouvir do seu paciente aquilo que você gostaria de receber. Entendeu? Então, quando você traz Claro, uma... Hã? claro, concordei. Quando você traz uma linguagem mais coloquial, algo que ele consiga entender, ele vai responder exatamente aquilo que você quer perguntar. Embora seja uma região mais tranquila, eu sempre faço isso nas minhas aulas. Eu falo assim: quem é que já torceu o tornozelo aqui? Aí tem gente que levanta a mão, tem gente que não levanta a mão. Aí eu busco quem não levantou a mão. Aí eu busco, ó, você nunca torceu o tornozelo? Não, nunca torci o tornozelo. Mas já virou o pé alguma vez? Ah, isso já aconteceu. É a mesma coisa. Entende? É a mesma informação. Então não adianta você chegar para o seu paciente, por exemplo, e falar assim, ó, você tá com uma hérnia de disco central que está comprimindo porque rompeu o anel fibroso. O paciente não quer saber isso. E a informação que ele vai te dar vai ser totalmente contrária daquilo que você gostaria de ouvir. Então, quando a gente fala de atendimento seguro, é você ter também uma comunicação mais fácil para que ele possa te transmitir aquela informação que você quer saber e aí saber se aquele paciente de fato vai estar apto para realizar o ajuste. E perfeito. Só complementando, Michael, ainda é um perigo ainda falar isso para o paciente, né? Ah, você tem uma hérnia central, uma hérnia lá, que ainda pode gerar cinesiofobia no paciente, crenças no paciente, enfim, várias outras coisas que a gente sabe hoje que são perigosas a gente ficar falando para o paciente, né? E Pois não é. necessariamente é isso que está gerando a dor, né? Pois é, pois é. E às vezes o fato e o medo, às vezes, de se movimentar, ele torna-se muito mais incapacitante do que a própria Sim, disfunção que ele tem. perfeito. Maravilha. Agora, em relação ao atendimento, o que é um atendimento seguro? O que a gente não deve manipular? O que a gente pode manipular com tranquilidade? Quais são as áreas mais perigosas de se manipular? Fala um pouco para a gente Muito sobre isso. legal. Eu só me permite assim fazer uma correção, porque isso aí já é de quiropraxia mesmo, né? Ajustar, perdão, ajustar. Exatamente. Ajustar, Mas desculpa. assim, uma das coisas que a gente utiliza também como base nessa nossa trajetória, eu uso alguns pilares, né? Que são importantes. Uma das coisas que eu acho muito importante, embora, Vanessa, fique subentendido que a pessoa, quando te procura, ela está buscando a quiropraxia e que você vai ajustá-la, é muito importante você pedir permissão a ela. Você pedir permissão para a pessoa para ser ajustada. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo, em que a paciente chegou para mim. Ah, eu quero fazer quiropraxia, quero fazer quiropraxia, quero fazer quiropraxia, mas não quero que mexa na minha cervical. E ela estava sentindo uma região, acho que na cervical baixa, não lembro muito a região, né? Mas ela falou assim, ó, você pode fazer tudo comigo, menos instalar o meu pescoço. E aí eu fui fazendo a avaliação nela, fui coletando todas as informações e eu observei de fato que eu precisava ajustar uma vértebra específica na região cervical. E aí ela falou para mim assim, ó, quando eu fui lá no outro paciente, no outro fisioterapeuta, ele falou para mim que eu não podia ser ajustada na região cervical. E aí eu perguntei por quê. Ela falou assim, não, porque ele fez um teste e o teste ele falou que deu positivo e esse teste positivo é contraindicado o ajuste na região cervical. E aí eu perguntei para ela como é que foi o teste, né? Ela falou assim, o teste que botou minha cabeça para trás, mas eu estava deitado e tudo mais. Estava deitado e aí ele levou a minha cabeça lá para trás e aí eu senti uma pressão na minha cabeça e ele falou que essa pressão geraria uma contraindicação para um ajuste na região cervical. E aí eu expliquei para ela que o próprio teste ele tem variações. Então, a importância de você trazer uma linguagem
mais simples e demonstrar segurança naquilo que você está falando. E aí eu fui e coloquei, eu falei, ó, vou fazer o mesmo teste, mas com a senhora sentada. E aí eu fiz sentado e ela não sentiu absolutamente nada. Ou seja, a interpretação que ela teve do teste foi diferente e ela comunicou algo que não era verdadeiro. Porque é lógico, quando você está deitado, que você bota a cabeça para baixo, você vai sentir uma pressão. Entendeu? Então, essa Claro. comunicação, ela interpretou de forma errada e passou uma informação completamente diferente daquilo que ele queria ouvir, né? Ou que seria apto para que ela pudesse ser ajustada. E aí eu coloquei ela sentada e realizei o ajuste. E é o mais interessante, quando você fala de áreas, é óbvio, Vanessa, que assim, quando você pensa em regiões, pô, região cervical é a região que tem, que sai o nervo mais importante do corpo humano, que é o nervo frênico, que vai inervar o músculo mais importante do corpo, porque sem o diafragma a gente tem que ficar no tubo, não é verdade? A pessoa tem que ficar no tubo. Então, as pessoas têm essa insegurança. Só que você tem parâmetros de segurança para você ajustar. Exemplo, não há necessidade nenhuma, Vanessa. Não há necessidade nenhuma você colocar parâmetros para ajuste na cervical acima de 45 graus. Não existe, não tem necessidade. Isso a literatura já fala sobre isso. Então, quando você alcança uma amplitude grande, essa amplitude grande que a gente fala é até 45 graus. Então, quando você consegue colocar o paciente numa posição de até 45 graus e de forma confortável, você consegue realizar um ajuste preciso e específico sem gerar nenhum tipo de insegurança para o paciente. Entendeu? Respondi? Claro. Sim, sim, com certeza. Tá faltando 12 minutos. Pois é, muito rápido. Tem, fora a cervical, Michael, tem mais alguma região que você tem mais cuidados para manipular? Para ajustar, perdão. Então, como todas as regiões, né, assim como a cervical, existem posicionamentos. Então, eu sempre prezo, Vanessa, pelo bom posicionamento do paciente na maca. Então, se eu não conseguir, por exemplo, estabelecer um posicionamento que seja confortável, por exemplo, vou precisar ajustar a região lombar. Existem inúmeras situações, inúmeras possibilidades de ajustar uma lombar. Eu posso ajustar esse paciente em decúbito lateral, eu posso ajustar esse paciente em decúbito ventral, eu posso ajustar esse paciente sentado. Então, se eu não consigo colocar esse paciente, por exemplo, em decúbito lateral, né, de forma que seja confortável para ele, eu vou gerar uma outra adaptação, eu vou levar ele para uma outra variação de ajuste, algo que seja muito confortável. E é por isso, Vanessa, que eu falo muito sobre nas aulas sobre o aluno treinar todas as posições e calibrar a mão, as duas mãos, para que você, quando você estiver diante de uma situação dessa, você conseguir mudar a sua estratégia, né? Trazer um ajuste mais confortável para o seu paciente, o que vai trazer mais segurança para você na hora de ajustar. Então, se eu não consigo colocar em decúbito lateral, eu coloco ele, por exemplo, em sentado ou em decúbito ventral, o que for mais confortável para ele. Assim como a torácica. Ah, eu não consigo, por exemplo, para as mulheres, né? Eu falo muito sobre isso também. Ah, Michael, eu não consigo fazer o body drop, que é a técnica que eu sou mais apaixonada, que eu consigo encaixar o ajuste. Mas quando eu pego um paciente muito grande, eu não consigo abraçar ele. E aí? Aí eu até brinco, pô, manda pra mim, né? Então, Lili aqui manda pra mim. Mas aí eu dou a Coloca uma variação. toalhinha, coloca um travesseiro. E aí eu falo, não, você consegue ajustar a mesma vértebra fazendo o body drop, só que do mesmo lado, sem ter que abraçar o paciente.
Então, essas Claro. variações são importantes, né? Mas eu sempre falo, o Ah, eu que pensei que vai... era por causa do seio. Não, é por causa de ser grande, né? Às Assim, aí vezes gosta não do mesmo lado. consegue, né? Porque quando o Abraçar. aluno fala para mim que é por causa do seio, eu falo, bota um travesseirinho, bota uma toalhinha, porque aí não gera essa questão tão íntima, né? Além disso aí, tem a situação também de às vezes a pessoa ter um pouca envergadura e não conseguir abraçar o paciente, Sim, mas ela consegue fazer do mesmo lado e ajustar a mesma vértebra. Então, para você gerar um atendimento seguro e principalmente transmitir segurança para o seu paciente, é você, na hora de ajustar, colocar o paciente numa posição confortável. Uma outra coisa que eu acho muito importante, Vanessa, na verdade, mais duas, é você explicar o procedimento que vai acontecer, o que vai ser feito de uma linguagem mais informal. Você explicar para o paciente é importante porque ele vai se sentir cada vez mais seguro. E eu também vou além em relação a isso. Você não precisa ter ansiedade na hora de ajustar. O que isso significa? Você não consegue chegar ou esperar o momento certo para realizar o ajuste, né? Às vezes o paciente, você ainda está colocando o paciente no posicionamento e já quer fazer o ajuste. Não, espera, né? Espera ali. O ajuste em si, ele é dividido pelo menos em 5 tempos. Em 5 momentos você consegue segmentar esse ajuste. E você respeitar cada processo é você conseguir transmitir segurança para o seu paciente e também conseguir realizar um ajuste bem sucedido. Então, quando você consegue segmentar, ainda que você não precise contar, esse é o número 1, esse é o número 2, esse é o número 3, mas quando você consegue implementar toda essa sequência de ajuste ou de procedimentos, você consegue realizar um ajuste bem sucedido. muito bom. Ó, o Papique, que é meu aluno da Unifes, fez a seguinte pergunta: quais são as possíveis intercorrências de um atendimento em quiropraxia? Isso é muito comum acontecer, né? E essa pergunta também. Já aconteceu comigo, já aconteceram algumas situações. Uma, de um paciente chegar com muita dor, eu trabalhar, eu ajustar ele, e no dia seguinte ele relatar uma dor totalmente diferente daquilo que ele havia sentido, tá? E aí, logo depois de uns 2 dias, aquela dor diminuir drasticamente. Isso acontece. Acontece também de um paciente continuar sentindo aquele desconforto, né? Ou seja, você ajustou e você não conseguiu diminuir esse processo álgico. Isso já aconteceu comigo também. Mas o que você precisa ficar mais atento é se após o ajuste, imediatamente após o ajuste, a sintomatologia dele aumentou. Ou seja, eu sempre pergunto o nível de dor, até para eu ter como parâmetro, né? Por mais que ainda seja subjetivo, mas é sempre importante você ter ali um parâmetro. Esse nível de dor, ele não pode aumentar. Se ele aumentar, significa que você provavelmente, isso já aconteceu comigo, né? Não estou aqui para contar só a vitória, né? A gente precisa, eu sempre falo isso, inclusive. Eu conto sim as coisas que já aconteceram comigo, justamente para preservar o aluno de não cometer o mesmo erro. Mas a dor, você precisa ter sempre esse parâmetro. Se a dor ela vai aumentar durante a sessão, isso significa que provavelmente você avaliou e ajustou uma região que não precisava ser ajustada. Ou avaliou de forma não de forma minuciosa, com detalhes, e aí que entra aquela situação que a gente estava falando de globalidade. Às vezes você ajusta para um lado e ajusta para o outro. Quando você ajusta para o outro, você pode potencializar essa dor e aumentar essa sintomatologia. Isso que você falou é muito interessante, Maico, porque a gente vê muita gente contando só vantagem, né? E eu assisti um curso de um professor, o Rivas, né, que é um professor internacional, e ele falou o seguinte, que
ninguém resolve tudo. Que em média a gente resolve 85% dos casos. Que aqueles 15% são aqueles 15% que a gente não vai conseguir dar conta. A diferença é o nível de dificuldade que os pacientes vão apresentando, né? Então, conforme você vai estudando mais, vão chegando pacientes mais desafiadores para você. Às vezes, pacientes que os próprios amigos seus fisioterapeutas não conseguiram um bom resultado indicam para você, ou um aluno indica para você. Então, vão chegando níveis de pacientes mais difíceis, né? Mas resolver tudo a gente não resolve. Eu acho isso muito legal a gente falar, porque o aluno acha que a gente resolve tudo, né? E não é assim. A E gente eu não vou, tem essa Vanessa, capacidade. quando eu falei da questão da ansiedade, né, de você também não respeitar os tempos corretos para um ajuste, eu me lembrei, por exemplo, de uma vez, isso também é uma derrotinha, né? A sorte que era minha irmã, mas ela pediu para eu ajustar o ombro dela e eu apliquei uma força desnecessária, né? Não respeitei todo o processo na hora de ajustar e na hora ela sentiu ali uma parestesia nos membros inferiores. Até me xingou na época, né? Seu filho da... Entendeu? E aí que caiu a minha ficha assim. Eu falei, caramba, eu não preciso ser ansioso na hora de ajustar. Eu não preciso... Essa ansiedade, a gente precisa controlar e por isso que a gente vai falar, vai bater muito nessa tecla, Vanessa, até no Quiro na Prática, sobre esses processos, porque assim, quando você é ansioso e você quer ajustar de qualquer maneira, e isso já aconteceu comigo lá atrás, gente, você não quer, teoricamente, transmitir para o paciente que você está inseguro, mas você acaba transmitindo a insegurança, porque você tem um resultado contrário daquilo que você gostaria de ter. Então ela reclamou pra caramba, porque eu apliquei uma força muito grande, mas aquilo ali acabou ficando de aprendizado para mim. Entendeu? Perfeito. Muito bom. Michael, adorei nessa live. O nosso tempo aqui já está mais do que esgotado para a gente dar nossos recados finais. Muito obrigada. Eu queria que você falasse, repete aí os dias do quiropraxia na prática e fala rapidinho o que é esse quiropraxia na prática. Então, treinamento quiro na prática, porque a quiropraxia é prática, né? Então a gente precisa trazer isso. Então, serão 3 dias inteiramente grátis e online pelo YouTube, que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Então, a gente vai dar estratégias de um atendimento desde o momento da avaliação até raciocínio clínico e finalizando, por exemplo, com a escolha da melhor técnica para aquele perfil de paciente. Então, é um treinamento que será segmentado em 3 dias, mas que a gente vai condensar em um atendimento, buscando avaliação, raciocínio clínico e tratamento, que seria o ajuste. Então, Gratuito? Gratuito. Eu convido essa galera toda ir lá no link da bio e se inscrever para poder automaticamente entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde a gente está mandando bastante informações bacanas lá para todo mundo. É no @souqueiro. Isso, no @souqueiro, exatamente. Maravilha, muito bom. O que você está trazendo de novidade aí para 2022? Porque 2021 já está acabando, Feliz Natal. O que você está trazendo para 2022? Então, a gente está com além do Quiro na prática, o que mais você está trazendo aí? A gente está com uma agenda já programada para ano que vem, onde a gente vai estar fazendo 4 cursos somente ano que vem aqui no Rio de Janeiro, tá? Primeiro curso do ano que vem vai ser fevereiro e março. Então, já tem gente inscrita, tá? Então, Uau! Que bom. Bacana. Então, eu convido a você aí que tem interesse de se aprofundar na quiropraxia, de pegar a verdadeira quiropraxia, a quiropraxia raiz. Eu convido a você fazer o contato com a gente aí e programar já a sua inscrição, né? Eu sempre falo, Vanessa, eu dou aula em pós-graduação, assim como você. O curso não substitui a pós, nem a pós substitui o curso. Ambos se complementam. Então, que você também... eu faço um convite a você que já fez a pós-graduação, não tem problema, a estar com a gente lá, porque o conteúdo que a gente tem e que a gente traz não tem nem na NASA. Super recomendo, pessoal, porque assim tem vários alunos que fizeram e adoraram.
o seu curso, então super recomendo, porque tenho certeza que é maravilhoso, sua didática é fantástica. Sei porque eu já assisti sua aula, então posso falar e super recomendo. Tenho certeza que a galera vai gostar. Legal. Michael, vou dar o recadinho da live da semana que vem, antes da gente se despedir aqui. Pessoal, toda quarta-feira, às 19 horas, uma live super top como essa. Semana que vem a gente vai ter um grande professor, professor Luiz Gonzaga, fisioterapeuta formado pela Universidade Gama Filho, mestre em saúde pública pela instituição Oswaldo Cruz, osteopata pela Escola de Madrid e doutorando em psicologia pela Universidade Rei Juan Carlos e professor idealizador do curso SNA Integrativo. E ele vai falar com a gente sobre nervo vago, o X da questão. É a segunda live que eu faço com ele, é sem dúvida uma das pessoas hoje que eu mais admiro e sigo, que fala aí do sistema nervoso autônomo. Então, Michael, fica aí o convite para você estar aqui com a gente na semana que vem assistindo. Ivan, um beijo. Vi que você está aí, meu amigo. Obrigada, você é um querido, sempre aqui com a gente. Michael, dá seu recadinho final. Adorei a nossa conversa. Parece que um bate-papo num café. Eu não vou Pois falar na é. cerveja que você não bebe, mas num café. Então, dá seu recadinho final. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado até agora. Legal, legal. Eu que agradeço, Vanessa, pela oportunidade. Parabéns, você já está aí nessa batalha há mó tempão, tentando trazer conteúdos para as pessoas, né? Pegando referências aí na área da fisioterapia. E na quarta-feira, provavelmente eu não vou conseguir assistir, porque eu vou estar nos preparativos do Quiro na Prática, que vai ser no Verdade. primeiro dia. E eu coloquei justamente às 8 horas, entendeu? Uau. Para poder, às vezes, tentar acompanhar ali e não brigar com os colegas. Então, assim, Então, me você. lembra na semana que vem que quem estiver assistindo aqui, eu vou lembrar. Sai daqui, vai para lá. Então, você que estiver assistindo a live da Vanessa, que eu recomendo, tá? Não fique de fora dessa. Assim que acabar a live, eu convido você a migrar para o YouTube, onde a gente vai estar trazendo muita coisa bacana aí de quiropraxia. Vai ser às 8 horas da noite. Maravilha. Depois você me manda a divulgação, que eu ajudo também a divulgar, porque eu tenho Ótimo, certeza que vai Vanessa. ser fantástico. Meu amigo, muito obrigada, tá? Um beijo Obrigado, grande, beijo no adorei. coração. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, um beijo.